Tá aparecendo slide e alguém colocou uma pergunta aqui. Como identificar pontos ou sinais que o cliente está gostando do negócio? A pessoa tem que gostar primeiro de ti, porque negócio é consequência de conexão. Eu não sei exatamente que tipo de compra você já fez na sua vida, que tipo de investimento, se você já comprou um apartamento, se você já comprou uma moto, uma bicicleta, um carro, não importa. Quando o investimento, né, monta valores significativos, aí eu chamo de significativo 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões, né? Diz aí, Bruno, o máximo que você já vendeu aí um imóvel. Qual o valor aí máximo que você já alcançou, Bruno? Eu sempre trabalhei na. Eu tive algumas fases dentro da empresa, né? Eu comecei com um apartamento de valor menor, 600, 700. Antes, enquanto eu era corretor, eu trabalhava com apartamentos ali de 1,5 milhão, 1,4 milhão. Esse era o ticket Perfeito, médio, né? Mas tem outros perfeito, corretores dentro da empresa que pontualmente vendem um apartamento mais caro, né? De 3,5, 4, 5 milhões. perfeito. Então vamos lá, né, Bruno? Quando é um investimento dessa monta aí, é significativo, independente do patrimônio da pessoa, independente. A pessoa pode ter um patrimônio de 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, esse valor vai ser significativo para ela. Então a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: tira o foco no produto. A tua mente ela vai te proteger. Sabe como é que a tua mente vai te proteger? Você vai querer mostrar o produto. E quando você fica ansioso para mostrar o produto, pode ter certeza, é a tua mente inconsciente te protegendo, para tirar o foco de você. É tipo assim, eu estou aqui agora vendendo copo e eu estou constrangido, estou inseguro e eu quero que você olhe para o copo, né? E aí a pergunta é, como é que eu faço você gostar do copo? Esquece o copo. Tem que primeiro gostar de você, da sua postura, sabe? Você precisa ter uma postura de alguém que sabe o que está falando. Você tem que ter uma postura de especialista. Imagina alguém da sua área que vende imóveis. Qual é a postura de um especialista? Se você fosse comprar um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quem você gostaria de ter ao teu lado para te ajudar a decidir? Então é nesse sentido que a gente precisa se dar conta. E como é que eu percebo que alguém está gostando de mim? Que a pessoa me responde, que a pessoa ela faz perguntas, que a pessoa começa a se abrir. O ser humano, ele gosta de falar. Claro que aqui eu estou generalizando. Eventualmente você vai pegar um cliente mais tímido, mais introvertido ou mais desconfiado. Mas a maioria das pessoas querem falar, gente. E se teu cliente não está falando, ele está te dando um sinal. Não confio em você, pronto. Se eu não estou te dizendo meu sobrenome, se eu não estou te dizendo onde eu moro, se eu não estou te dizendo se eu sou casado, se eu tenho filhos ou não, entende? Se eu não estou dando informações pessoais, eu não confio em você, ponto. Você já deve ter tido a experiência. Aquele cliente que você começa a falar, faz uma pergunta e ele começa a descarregar a informação. Excelente. Eu já ouvi de muitos vendedores. Nossa, às vezes eu tenho que ser psicólogo. Você já ouviu essa expressão? Às vezes eu tenho que ser psicólogo do meu cliente. Excelente. É sinal de que o teu cliente está confiando em você, inclusive para te dar informações preciosas sobre a vida dele. É sinal de que você está indo muito bem. E se nesse momento você conquistou a confiança dele, é sinal de que ele vai te colocar numa outra prateleira. As pessoas iniciam na prateleira dos vendedores. Ou seja, eu vou te ver num primeiro momento como mais um vendedor, mais uma pessoa para me oferecer. Mas daqui a pouco eu vou te colocar numa segunda prateleira de especialista. Opa, essa vendedora, esse vendedor é diferente. E aí eu quero te colocar numa terceira prateleira, que é a prateleira de quem vai me libertar desse peso de tomar a decisão de onde eu vou colocar o meu dinheiro. Você tem que subir de cargo, sabe? Você tem que fazer uma carreira dentro da cabeça do teu cliente. As tuas indicações e, portanto, o fechamento do negócio vai ser consequência. Então, assim, inicialmente, você está na primeira prateleira, sabe? Se você não tem história com o teu cliente, você é igual a todos, ponto. Desculpa, mas você é igual a todo mundo. E como você é igual a todo mundo, eu vou te encarar como tal. Ou seja, você se diferenciou. Você tem pouco valor para mim. Você já ouviu falar da estratégia do Oceano Azul? Quem aqui já viu falar da estratégia do Oceano Azul?
do livro Estratégia do Oceano Azul. O que que diz esse livro? Se você não leu, procure. Tem resumos, tem vários vídeos na internet. Esse consultor que escreveu a Estratégia do Oceano Azul, ele percebeu o seguinte, que existem muitas empresas e muitos profissionais que são tubarões. E tubarões, o que que eles fazem? Eles são capazes de morder uns aos outros, de querer comer uns aos outros. E eles criam um mercado ensanguentado, que o autor chama de Mar Vermelho, Oceano Vermelho. Quando eu consigo me diferenciar, eu vou para o Oceano Azul, onde eu domino, onde eu estou sozinho. Aí ele, por exemplo, ele dá exemplo de empresas. Circo de Solé. Você já deve ter ouvido falar de Circo de Solé, concorda? Quem aqui já ouviu falar? Quem já foi no Circo de Solé? Eu já fui no Circo de Solé, né? A Juliana já foi ali também, parece. O que é o Circo de Solé? É um circo? Não, porque o circo tradicional, ele tem lá elefante, ele tem um leão. Não, o Circo de Solé não tem bichos. É teatro? Não. Tem apresentações, tem artistas, mas não é teatro. Tá, mas então é um show de música? Também, mas não é só show de música. Mas enfim, me define o que é o Circo de Solé. Ninguém define o que é o Circo de Solé. Por isso que eles estão sozinhos no mercado. Por isso que eles se tornaram uma franquia e dominaram o mercado no mundo todo. O que eu quero dizer com isto? Sai do Oceano Vermelho, sai do modelo de corretor igual a corretor. Cria o teu Oceano Azul, cria o teu diferencial. Um dos melhores corretores que eu conheci em Porto Alegre, para os quais eu dei treinamento, ele não tinha nenhuma formação de vendas. Ele tinha feito artes plásticas. E muitos disseram para ele que ele não se daria bem na área das vendas porque ele entendia das humanas, artes plásticas. Mas vocês não têm ideia de como ele se postava, de como ele sabia fazer perguntas, de como ele tinha um vocabulário diferenciado, de como ele se conectava com o cliente de um jeito agradável, ganhando a confiança do cliente. Ele criou um Oceano Azul, porque ele era o único corretor que conversava sobre artes, conversava sobre arquitetura, conversava sobre música, conversava sobre cultura e ganhava os clientes pela conversa leve e divertida. Ele criou um Oceano Azul. Entende isso? Então, é claro que nós temos que modelar. Por exemplo, se eu começasse a trabalhar com o Bruno como corretor, é óbvio que eu vou modelar o Bruno, porque eu quero saber como é que o Bruno construiu essa carreira de sucesso. E eu olharia para todas as pessoas na minha volta que construíram carreira de sucesso e eu ia modelar essas pessoas. Só que eu ia chegar num determinado momento e ia dizer: opa, eu quero ser bom que nem o Bruno, mas eu quero ser diferente do Bruno. Eu quero me diferenciar do Bruno. Eu quero ser um oceano azul. Porque o cliente que vai comprar do Bruno vai comprar do Bruno. Mas eu vou encontrar o cliente que vai comprar de mim, do meu jeito, com o meu estilo, com a minha abordagem, com o meu vocabulário. Tá entendendo isso, gente? Modelar é muito bom. Aprender com quem tem sucesso é fundamental. Mas em determinado momento você tem que encontrar o seu estilo. Quem é você? A sua identidade. E aí você vai criar o seu oceano azul, porque você será o único, a única no mercado. E isso nos dá uma liberdade tremenda, porque você pode se aceitar do jeito que você é. Eu recebi um áudio de uma colega de vocês, eu não sei se ela está aqui, a gente não deu continuidade na conversa, mas enfim. E ela me falou que ela é assistente social, né? E eu achei ótimo, porque ela tem uma visão de pessoas que a maioria dos corretores não tem, só pelo fato de ela ter estudado a faculdade de assistente social. Entende isso, gente? Não importa de onde você veio, não importa o que você estudou, o que importa é a tua essência, porque o mundo precisa é da tua essência, do teu jeito de ser. Isso nos dá liberdade e quebra aquela crença. Ah, eu por ser engenheiro, né? O Rodrigo é engenheiro. Ah, eu por ser engenheiro eu não vou ser bom vendedor. Nada disso, meu amigo. Por ser engenheiro, você vai ser um excelente vendedor que sabe de engenharia. Ponto. Por ser quem você é, por vir de onde você veio, não importa quem você seja, você tem algo que eu não tenho, que o Bruno não tem, que o Cláudio não tem e que só você tem. Portanto, faça o cliente gostar de você antes de gostar
do seu produto. Pense nisso. O cliente não compra quando ele entende. Portanto, não é uma venda racional. Ele compra quando recebe a permissão. Permissão de quem? Quem é que dá permissão para o cliente comprar, assinar o contrato e quem não dá permissão para ele comprar? Aí você vai dizer, olha, se o meu cliente, né, for casado, provavelmente é a mulher que não está autorizando. Não, não. Quando eu falo aqui que ele compra quando recebe a permissão, eu estou falando da mente inconsciente. É a nossa mente inconsciente que nos dá permissão ou não. Quem foi na imersão, naquele sábado, tomou a decisão de comprar o ingresso, de participar um dia todo lá, porque recebeu permissão. Quem não foi é porque não recebeu essa permissão. Dos 80 que nós tivemos lá, estamos com 20, 23 aqui. Tirando eu e a Débora, são 21. Então aqui vocês estão se permitindo estar aqui essa noite, mas muita gente não está se permitindo de estar aqui. Então percebe como essa permissão ela é fundamental. Mas para eu conquistar a permissão da mente inconsciente do meu cliente, tem um processo que eu quero compartilhar com você a partir de agora. O primeiro passo para conquistar a permissão, consciência. Muitas pessoas começam a procurar imóveis sem ter plena clareza do que realmente querem ou do que estão tentando resolver em suas vidas. Porque o cliente que vai comprar um imóvel, ele quer resolver um problema da sua vida. Qual é o problema que esse cliente está querendo resolver? Ah, você pode dizer, é moradia. Não, mas nem sempre ele vai comprar para moradia. Talvez ele compre para investir, ele compre para se sentir seguro no seu investimento, afinal de contas, o país está com a sua economia instável e ele está com medo de deixar o dinheiro no banco. Qual é o problema que esse cara vai resolver? Às vezes nem ele tem consciência. Por quê? Porque está lá no inconsciente. Então, nesse sentido, consciência é o momento em que o cliente entende o que realmente quer e percebe que dentro dele está o que impede ele de tomar a decisão. É dentro dele. O que o impede não é o produto, não é o preço, não é a forma de pagamento, está dentro dele. E a gente tem que resolver o que está dentro dele. Você tem que aprender a compreender o que se passa dentro do cliente, na mente dele. Aí nós vamos para o segundo passo. O primeiro passo é a consciência, o segundo passo é o desejo. Então o cliente já começou a se dar conta daquilo que está se passando dentro dele. Agora eu vou ajudar o meu cliente a sentir o futuro que ele deseja viver. Porque aquilo que ele está sentindo, né, que é a parte da consciência, tem a ver com o estado presente. Mas no momento presente ele não comprou nada. Então eu quero que ele comece a olhar para o futuro. E como é que eu faço ele olhar para o futuro? Se conectando com o desejo dele. E aí eu vou ajudar ele. Daqui a pouco eu vou fazer perguntas para ajudar o meu cliente a construir esse futuro que ele quer viver, até que isso fique mais forte do que a dúvida. Ele está em dúvida, mas quando o desejo estiver forte, sai da frente. E assim somos todos nós. A gente tem medo, mas muitas vezes a gente vai mesmo com medo. Por quê? Porque a coragem não é a ausência do medo. A coragem é uma crença que eu desenvolvi mais forte do que o próprio medo. E assim a gente vence o medo de falar em público, assim a gente vence o medo de gravar vídeos, assim a gente vence o medo de abordar clientes. Seguindo a questão do desejo, é fazer o cliente viver mentalmente a vida que ele quer antes mesmo de decidir. E aqui eu preciso de habilidade linguística. Eu preciso mostrar para ele aquele apartamento, aquela casa, aquele empreendimento e fazer com que ele se imagine vivendo ali com a sua família. Seja ele para morar, seja ele para visitar de vez em quando, seja porque ele está investindo para locação, não importa, né? Então, no momento que eu descubro qual é o objetivo, qual é o desejo dele, eu consigo construir na mente dele a realização disto. Porque quando eu construo na mente dele a realização de ele, por exemplo, estar vivendo, né? Passando o verão ali naquele apartamento, por exemplo, né? Se é um apartamento da praia, eu vou fazer com que ele comece a bombear aqui, ó, adrenalina, endorfina, dopamina, que são neurotransmissores do prazer. Você está falando para ele e você está gerando prazer. E esse prazer está tirando ele da dúvida e do medo. Então você precisa criar uma experiência de prazer a ponto dele dizer, cara, é isso que eu quero. Isso que você está me descrevendo é essa vida que eu quero.
Me leva até lá. Percebe que tudo é linguagem, tudo é comunicação, tudo é experiência que a gente pode criar pela nossa presença, pela nossa fala. Isso está a teu alcance. Quando o desejo fica claro e forte, a decisão começa a acontecer sozinha. Quando o cliente começa a sentir o coração dele bater de um jeito diferente, ele já começa a decidir internamente: é isso que eu quero. Eu lembro muito bem, pessoal, quando eu comprei um apartamento em Porto Alegre para morar e o corretor estava com muita dificuldade, né? Ele me mostrava vários apartamentos e eu tive a certeza de que ele não entendeu o que eu queria. E um dia eu convidei ele para tomar um café. Ele não entendeu, convidei e disse: Cara, eu tô com esse papel aqui, ó. Eu vou te desenhar mais ou menos o apartamento que eu quero. Aí você visualiza esse apartamento e, por favor, vai catar alguma coisa que esteja. Então, o que que eu fiz? Eu criei um filtro na cabeça do meu corretor. Eu ensinei para ele aquilo que estava na minha cabeça, porque ele não estava conseguindo extrair. Mas como eu já trabalhava com vendas, eu queria ajudá-lo a vender. Então, para de me mostrar apartamento. Investe tempo em me entender. E como você não tem capacidade de me entender, eu vou desenhar o que eu quero. O que eu estou falando aqui é a absoluta verdade. O primeiro apartamento que esse cara me mostrou, eu entrei, olhei a vista, que é exatamente como eu imaginava, queria uma vista ampla, porque eu gosto de vistas, e quando eu olhei internamente, eu disse: é isso que eu quero. E por que que eu falei internamente? Porque eu pensei: eu ainda quero negociar com esse cara, eu quero diminuir o valor, né? Quero melhorar o valor para mim. E se eu disser de pronto que eu gostei, obviamente eu perco toda a minha capacidade de negociação. Algo que a minha esposa Débora às vezes faz, né, dona Débora? A gente brinca um com o outro nisso, eu tô lá assim, super sério, né, diante do aquele apartamento e tal, e a Débora já tá Ah, eu vibrando. entrego tudo. Nossa, que lindo! Eu quero, Marcos. Nossa, eu vou te matar. Então, quando o desejo fica claro e forte dentro do cliente, a decisão já começa, fica mais fácil para você. Mas perceba, gente, nós estamos no segundo passo aqui, são 4 passos. Se você atentar e investir tempo no primeiro e no segundo, a partir daqui fica mais fácil. A partir do que eu vou te mostrar, fica mais fácil. Vamos lá. Estratégia, terceiro passo. É mostrar ao cliente como aquilo que ele deseja pode se tornar realidade. Agora é o momento de você mostrar o empreendimento. Agora é o momento de você mostrar fotos. Agora é o momento de você mostrar para ele, materializar e dizer para ele: eu te entendi. Sabe, tudo aquilo que você deseja e almeja, tá aqui, ó. Sabe, tá aqui, ó, tá aqui o apartamento. E eu tenho certeza absoluta que no teu portfólio de produtos tem um apartamento exatamente para aquele cliente. Desde que você saiba o que está na cabeça dele, desde que você consiga extrair, hackear a mente desse cara. E aí você vai olhar para aquilo que você extraiu, vai olhar para o teu portfólio de produtos e vai dizer: opa, eu tenho exatamente o que ele quer. Quando você então vai para esse terceiro passo, você está estruturando a ponte entre o estado atual em que ele está, o estado presente e o estado desejado. Opa, está criando uma ponte agora. Ele está saindo daquela dúvida, daquela dor, daquele medo e ele já começa a acreditar: o meu sonho vai ser realizado. Pode ser que ele não expresse, pode ser que ele não vibre, mas por dentro ele está dizendo isso. Sim, Marcos, mas a venda está garantida? Já tenho a permissão? Não. Eu preciso ainda fortalecer o desejo dele, mostrando os modelos, mostrando que eu entendi o que ele quer, mas ainda assim eu preciso me dar conta de que tem a quarta parte, e talvez a mais desafiadora, é a permissão. É ajudar o cliente a se autorizar a decidir, superando o medo e confiando na própria escolha. Agora é o momento dele com ele mesmo. Ele tem dois eus ali em conflito. Um está dizendo: vai que é uma boa escolha, vai que é um bom investimento. A outra parte está dizendo: cuidado, esse dinheiro é importante para você, para sua família. Então, enquanto essas duas partezinhas, essas duas vozinhas estão brigando, ele nem te ouve. É por isso que você precisa, muitas vezes, perceber que ele está em dúvida e aí descobrir o que está impedindo ele
de tomar a decisão? Qual é o medo que tem? Permissão é a liberação dos bloqueios emocionais que impedem a decisão. Então vamos lá. Em resumo, as 4 etapas que eu estou expondo aqui: consciência, desejo, estratégia e permissão. Essas 4 etapas aqui, gente, estão bem descritas lá na apostila, tá bom? Até posso depois mandar um resumo para vocês desse material. Posso sim. Mas eu quero que você se lembre que na sua apostila tem essas 4 etapas. O que eu vou expor agora para você? Marcos, como é que a gente coloca isso em prática? Então agora eu criei aqui um passo a passo.